Sabe quando a gente pensa em ministério, geralmente vem duas imagens na cabeça, né? Ou é aquele serviço mais quieto de bastidores, ou é a proclamação para todo mundo ouvir. O diácono e o evangelista. A gente costuma ver esses dois papéis como coisas bem separadas. Mas e se um for, na verdade, o preparo para o outro? Hoje a gente vai mergulhar na história de Filipe para entender exatamente isso, como a fidelidade no serviço pode destravar um impacto que a gente nem imagina. Ok, vamos começar com essa pergunta que muita gente se faz. Pastor, diácono. Em muitas igrejas, os papéis às vezes se confundem um pouco, né? Parece que todo mundo faz de tudo um pouco. Mas, se a gente for olhar na Bíblia, existe uma linha bem clara que define cada um. Então, qual é a real diferença? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E para fazer isso, o nosso roteiro de hoje vai direto na raiz do assunto. Primeiro a gente vai ver como o diaconato surgiu de um problema super prático lá no comecinho da igreja. Depois, a gente define as funções de cada um, explora o que mais importa, que é o caráter, e aí sim a gente acompanha a jornada incrível de Filipe, de servidor de mesas a evangelista. E no final, a gente fecha com o legado que esse tipo de serviço deixa para todos nós. Certo, então vamos voltar no tempo. Imagina a cena. A igreja primitiva, lá em Jerusalém, crescendo numa velocidade absurda. E com esse crescimento todo, como acontece em qualquer lugar, começam a aparecer os desafios. O problema, que está lá em Atos, capítulo 6, era bem humano, bem real. As viúvas de um grupo específico, os judeus de cultura grega, não estavam recebendo ajuda diária com comida. Olha, não era por maldade, não. É que os apóstolos estavam simplesmente sobrecarregados, tentando dar conta de tudo sozinhos. A demanda era maior que a capacidade deles. E a solução que os apóstolos encontram é simplesmente genial. Primeiro, eles admitem que não dão conta de tudo e decidem focar no que era a prioridade deles, a oração e o ensino da palavra. E para a parte prática, eles capacitam a própria comunidade. A orientação foi: olha, escolham aí 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E esses homens assumiram essa tarefa. E foi assim, de uma necessidade prática, que nasceu o ofício do diácono. E isso nos leva direto para essa distinção que é super importante. A solução dos apóstolos acabou criando, de forma bem natural, 2 focos de liderança, um de serviço e outro de supervisão. Então, a divisão fica mais ou menos assim. Os pastores supervisionam. Eles cuidam da direção geral da igreja, do ensino, da saúde espiritual do rebanho. Já os diáconos, eles lideram através do serviço. Eles são, literalmente, as mãos e os pés da igreja, atendendo às necessidades práticas, sabe? Colocando a compaixão de Deus em ação, sempre em parceria com a liderança pastoral. E aqui tem um detalhe que eu acho fascinante. A palavra grega para esse trabalho todo é diaconia, e diaconia quer dizer simplesmente serviço. O mais interessante é que a Bíblia usa essa mesma palavra tanto para o ministério da palavra dos apóstolos, quanto para o serviço às mesas dos diáconos. A mensagem por trás disso é muito poderosa. Para Deus, pregar um sermão e servir uma refeição tem um mesmo valor. Ambos são ministérios, são serviços essenciais. Agora vamos mudar um pouco o foco. A gente já viu o que eles fazem, mas agora vamos ver quem eles precisam ser. Porque se tem uma coisa que a Bíblia enfatiza, é o caráter de quem assume essas responsabilidades. Quando o apóstolo Paulo vai descrever como deve ser um diácono, ele não lista um monte de habilidades tipo bom com planilhas ou ótimo em logística. Não, ele fala de caráter. Pessoas dignas, honestas, que não são gananciosas, que cuidam bem da própria vida, da própria família. Por quê? Porque para representar a misericórdia de Deus, a pessoa precisa, antes de tudo, ser confiável. A ideia é que o caráter precisa ser testado e aprovado antes de a pessoa receber a função. E essa frase do Douglas Kuiper resume tudo de um jeito perfeito. Deus está tão, ou até mais, preocupado com o tipo de pessoa que o diácono é do que com as tarefas que ele vai fazer. Faz todo sentido, né? Porque o diácono é, na prática, um representante de Cristo ali no cuidado com as pessoas. O caráter dele tem que refletir isso. E bom, tudo isso nos leva ao nosso grande exemplo prático de hoje, Filipe. A história dele é a ilustração perfeita de como um servo fiel que começa nos bastidores pode se tornar um evangelista com impacto gigantesco. Lembra daqueles 7 homens escolhidos lá no começo, em Atos 6? Pois é, Filipe era um deles. O primeiro ministério dele não foi no palco, com o microfone na mão. Foi cuidando para que as viúvas não passassem fome. Ele começou numa tarefa prática, de bastidor, e fez aquilo com excelência, com fidelidade.
E essa fidelidade no pouco abriu portas para muito mais. Daqui a pouco, Filipe está liderando um avivamento enorme em Samaria. Mas aí, bem no auge do sucesso, Deus dá uma ordem que parece não fazer sentido nenhum. Filipe, sai daí dessa multidão e vai para aquela estrada deserta ali. Pensa só, mas a obediência de Filipe era maior que a lógica humana. Ele foi. E é nessa estrada deserta que acontece um dos encontros mais incríveis de todo o Novo Testamento. Ele encontra um alto oficial da Etiópia que estava lendo o profeta Isaías sem entender nada. E ali, no meio do nada, Filipe, guiado pelo Espírito, senta do lado dele, explica a passagem e anuncia Jesus. Isso mostra que a agenda de Deus não se mede por multidões, mas por propósito. E a história não para por aí. O impacto de Filipe foi duradouro. 20 anos depois, quando o apóstolo Paulo passa pela casa dele, ele ainda é conhecido como Filipe o Evangelista. E tem mais, as 4 filhas dele eram profetisas. Ou seja, o maior legado dele não foram só as multidões que ele alcançou, mas uma família que vivia e respirava a fé. Então vamos amarrar as pontas de tudo isso. Afinal, qual é o legado duradouro do diácono? E qual é o poder que a gente encontra no serviço, como a gente viu na vida de Filipe? No fim das contas, o ofício do diácono é a misericórdia de Deus se tornando visível, palpável. É o cuidado prático que traz alívio, consolo para quem está sofrendo. É o ministério que mostra, de um jeito muito concreto, como é o coração de Deus. E a lição da vida de Filipe é muito poderosa. O verdadeiro sucesso espiritual não vem da autopromoção de buscar os holofotes, ele nasce da obediência a Deus, começando pela fidelidade nas pequenas coisas, nas tarefas que ninguém vê. Servir às mesas foi o que preparou Filipe para alcançar nações. Isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além dos muros da igreja. A história de Filipe revela um princípio para a vida. Em qualquer área, seja na nossa família, no trabalho, na nossa comunidade, qual é o verdadeiro papel do serviço humilde na construção de algo forte e que dure? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.